Poucas figuras provocam tanta discussão quanto Jesus de Nazaré. Para bilhões de pessoas, ele é o Filho de Deus. Para outros, foi um mestre judeu, um pregador apocalíptico, um reformador religioso ou apenas uma figura ampliada pela fé cristã. Mas existe uma pergunta que pode ser investigada fora da religião. Quais evidências concretas existem de que Jesus realmente viveu? A resposta exige cuidado. Não basta aceitar tudo pela fé, nem negar tudo por ceticismo. É preciso olhar para fontes antigas, contexto histórico, arqueologia e o mundo onde essa história nasceu. Antes de tudo, precisamos separar duas perguntas diferentes. A primeira é histórica. Existiu um homem chamado Jesus, associado a Galiléia, que reuniu seguidores e foi executado pelos romanos? A segunda é teológica. Esse homem era o Filho de Deus, realizou milagres e ressuscitou dos mortos? A história consegue lidar melhor com a primeira pergunta. A segunda entra no campo da fé, da filosofia e da teologia. Misturar essas duas camadas cria confusão. O objetivo aqui é investigar o que a história consegue afirmar com segurança razoável. A primeira evidência não é um objeto único, mas um conjunto de fontes. Existem textos cristãos antigos, referências judaicas e romanas, contexto arqueológico compatível e a rápida formação de comunidades que acreditavam seguir um mestre crucificado. Nenhuma dessas peças sozinha resolve todas as perguntas, mas juntas elas formam um quadro histórico. É assim que muitos personagens da antiguidade são estudados. Historiadores raramente trabalham com provas absolutas. Eles trabalham com probabilidade, comparação de fontes, contexto e coerência histórica. A maioria dos especialistas no período aceita que Jesus existiu como figura histórica. Isso não significa que todos aceitam as afirmações religiosas do cristianismo. Significa que a hipótese de um Jesus real é considerada mais forte do que a hipótese de uma invenção completa. O motivo é simples. O surgimento do cristianismo fica muito mais compreensível quando partimos de um pregador judeu real, executado em um contexto político e religioso específico. A pergunta acadêmica mais debatida não costuma ser se Jesus existiu, mas que tipo de pessoa ele foi. As fontes mais conhecidas são os evangelhos. Eles não são biografias modernas, nem foram escritos como reportagem neutra. São textos religiosos compostos por comunidades que acreditavam em Jesus. Mas isso não os torna inúteis para a história. Historiadores analisam esses textos procurando tradições antigas, detalhes geográficos, conflitos sociais, linguagem judaica, personagens reais e elementos que não parecem ter sido criados apenas para favorecer a narrativa. Fonte com fé não deixa de ser fonte. Ela apenas precisa ser lida com método. Os evangelhos apresentam Jesus dentro de um ambiente judaico muito concreto. Ele fala sobre o reino de Deus, debate com autoridades religiosas, frequenta sinagogas, usa parábolas rurais e circula por regiões como Galiléia e Judéia. Esse cenário não parece aleatório. Ele combina com tensões reais do século I, domínio romano, expectativa messiânica, pobreza, impostos, grupos religiosos diferentes e esperança de libertação. Isso não prova cada detalhe narrado, mas mostra que Jesus aparece inserido em um mundo historicamente reconhecível. Outro ponto importante está nas cartas de Paulo. Elas foram escritas antes dos evangelhos em sua forma final, e mostram que poucas décadas depois da morte de Jesus, já existiam comunidades cristãs espalhadas pelo mundo romano. Paulo fala de Jesus como alguém real, crucificado, descendente de Davi, ligado a discípulos e a Tiago. Para a história,
Isso é relevante porque mostra que a crença em Jesus não surgiu séculos depois. Ela aparece muito cedo, perto dos eventos que dizia recordar. A crucificação é uma das evidências mais fortes sobre Jesus. No mundo romano, crucificar alguém era humilhação pública. Era uma punição violenta, vergonhosa, associada a criminosos, escravos e rebeldes. Para os primeiros cristãos, anunciar um Messias crucificado era um problema, não uma vantagem. Se a história tivesse sido inventada para convencer facilmente, seria estranho escolher uma morte tão desonrosa. Por isso, muitos historiadores consideram a crucificação de Jesus sob a autoridade romana um dos pontos mais seguros de sua biografia. Pôncio Pilatos também é uma peça importante. Ele não é apenas um personagem bíblico. Foi uma autoridade romana real na Judéia. A chamada Pedra de Pilatos, encontrada em Cesareia Marítima, traz uma inscrição associada ao nome de Pilatos. Ela não menciona Jesus, mas confirma que o governador ligado à narrativa da crucificação existiu naquele contexto. Isso importa porque a história de Jesus não aparece em um cenário mítico distante. Ela se conecta a nomes, cargos e estruturas políticas verificáveis do Império Romano. Fora das fontes cristãs, um dos registros mais citados é Flávio Joséfo, historiador judeu do século I. Em suas obras, ele menciona Tiago como irmão de Jesus, chamado Cristo. Essa referência é importante porque vem de um autor judeu, não de um evangelista cristão. Há debate sobre algumas passagens de Joséfo, especialmente sobre possíveis alterações feitas por copistas cristãos. Mas a menção a Tiago é considerada por muitos estudiosos como uma evidência externa relevante para a existência histórica de Jesus. Outro nome fundamental é Tácito, historiador romano do início do século II. Ao falar sobre os cristãos perseguidos em Roma, ele menciona Cristo, executado durante o governo de Tibério, por ordem de Pôncio Pilatos. O valor dessa referência está no fato de Tácito não escrever como simpatizante do cristianismo. Seu tom em relação aos cristãos é negativo. Mesmo assim, ele preserva uma informação central. O movimento cristão tinha origem em alguém executado na Judéia durante o período romano. Também há menções posteriores e indiretas em autores como Plínio o Jovem e Suetônio. Elas não oferecem uma biografia de Jesus, mas mostram que, no início do segundo século, os cristãos já eram reconhecidos como grupo distinto no mundo romano. Plínio descreve cristãos reunidos, cantando a Cristo e mantendo práticas próprias. Isso mostra que a devoção a Jesus cresceu rapidamente. Para a história, o ponto relevante é a velocidade com que um movimento centrado em um crucificado se espalhou por regiões diferentes do Império. A arqueologia ajuda a confirmar o ambiente, mesmo quando não prova Jesus diretamente. Escavações, inscrições, moedas, ossários, estradas, sinagogas e ruínas mostram que o mundo descrito nos textos tem base real. Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém e Cesareia fazem parte de um cenário concreto. A arqueologia não funciona como uma câmera do passado. Ela raramente confirma frase por frase, mas pode dizer se os relatos respiram o ar correto do período. No caso de Jesus, muitos elementos combinam com a Judéia do século I. Nazaré é um exemplo interessante. Durante muito tempo, alguns questionaram se a vila existia no tempo de Jesus. Pesquisas arqueológicas ajudaram a reforçar a existência de um pequeno povoado naquela região no período romano. Isso não prova que Jesus morou exatamente em uma casa específica, mas fortalece o cenário básico dos relatos. Muitas evidências históricas funcionam assim.
não entregam uma resposta espetacular, mas removem dúvidas importantes. O Jesus histórico não aparece suspenso no vazio. Ele aparece dentro de um território real. Cafarnaum também aparece com força nos relatos. A cidade ficava às margens do Mar da Galileia e aparece associada à atuação pública de Jesus. Achados arqueológicos na região ajudam a visualizar um ambiente de pescadores, comércio local, casas simples e vida comunitária. Mais uma vez, a arqueologia não prova cada episódio narrado, mas confirma que as histórias se movem por lugares reais, com características compatíveis. Para a investigação histórica, isso não é detalhe. Contexto é parte da evidência. Um ponto muitas vezes ignorado é a pobreza de Jesus. Ele não foi imperador, general, governador ou filósofo patrocinado por elites. Era um pregador judeu de uma região periférica. Por isso, seria estranho esperar uma abundância de registros oficiais sobre sua vida. A maioria das pessoas pobres da antiguidade não deixou assinatura, retrato, túmulo identificado ou documentos pessoais. O fato de existir algum rastro textual sobre Jesus já é relevante. A ausência de um objeto pessoal não é surpresa. É o padrão para alguém de sua posição social. Alguns céticos perguntam: se Jesus foi tão importante, por que Roma não registrou mais sobre ele? A resposta é direta. Durante sua vida, Jesus provavelmente não parecia importante para Roma. Ele era mais um pregador local em uma província difícil de controlar. A importância mundial veio depois, quando seus seguidores cresceram. Roma registrava imperadores, guerras, impostos, governadores e ameaças políticas maiores. Um judeu executado em uma província periférica poderia facilmente passar despercebido nos arquivos oficiais. Também é preciso falar do critério do constrangimento. Historiadores usam esse raciocínio com cuidado. Se um detalhe era embaraçoso para uma comunidade, mas mesmo assim foi preservado, talvez tenha base histórica forte. A crucificação é o maior exemplo. Outro exemplo debatido é o batismo de Jesus por João Batista. Para comunidades que exaltavam Jesus, poderia ser constrangedor apresentá-lo recebendo o batismo de outro pregador. Isso não prova automaticamente o evento, mas torna sua preservação historicamente interessante. O critério de múltipla atestação também pesa. Quando uma informação aparece em tradições diferentes, independentes ou parcialmente independentes, ela ganha força. Jesus como pregador, sua ligação com a Galileia, sua relação com discípulos, sua fama de curador ou exorcista e sua crucificação aparecem em diferentes camadas da tradição cristã. Isso não transforma tudo em certeza absoluta, mas aumenta a probabilidade de que existam memórias históricas por trás dos textos. A história antiga trabalha justamente com esse tipo de convergência. Mas existe um limite. A história não consegue provar milagres da mesma forma que prova a existência de uma inscrição. Milagres, por definição, envolvem uma interpretação sobrenatural. O historiador pode afirmar que pessoas acreditavam que Jesus curava. Pode estudar por que essa fama cresceu, pode comparar relatos com o ambiente religioso da época. Mas dizer que o milagre aconteceu como evento divino já ultrapassa o método histórico comum. Isso não nega a fé, apenas mostra que fé e história operam com ferramentas diferentes. O mesmo vale para a ressurreição. Historicamente, é possível afirmar que os primeiros cristãos acreditavam que Jesus ressuscitou. É possível afirmar que essa crença apareceu muito cedo e mudou radicalmente o grupo. Também é possível estudar relatos de aparecimentos, tradições sobre o túmulo e o crescimento da mensagem.
Mas provar a ressurreição como fato sobrenatural é outra questão. Para o cristão, ela é o centro da fé. Para o historiador, ela é o centro da crença que explica a expansão do movimento. O crescimento do cristianismo é uma evidência indireta poderosa. Um grupo pequeno, ligado a um líder executado, conseguiu se espalhar por cidades diferentes do Império Romano. Isso não prova automaticamente que suas crenças eram verdadeiras, mas prova que algo muito forte aconteceu com seus seguidores. Eles não trataram Jesus como mais um mestre morto. Eles passaram a anunciá-lo como Cristo, Senhor e ressuscitado. Historicamente, a transformação desse grupo exige explicação. E essa explicação começa com a existência de Jesus. Outro elemento é Tiago, chamado irmão de Jesus. Ele aparece como liderança importante da comunidade de Jerusalém. Isso é relevante porque conecta Jesus a relações familiares e a uma comunidade concreta após sua morte. Se Jesus fosse apenas uma invenção tardia, seria estranho encontrar tão cedo figuras ligadas a ele por parentesco e liderança. Claro, há debates sobre interpretação dos termos e sobre tradições posteriores. Mesmo assim, Tiago continua sendo uma peça importante na reconstrução do ambiente histórico do cristianismo primitivo. Os discípulos também importam. Os textos preservam nomes, conflitos, falhas e medos dos seguidores de Jesus. Eles não aparecem sempre como heróis perfeitos. Muitas vezes são confusos, covardes, ambiciosos ou lentos para entender. Essa forma de retratar os líderes originais é curiosa. Comunidades religiosas poderiam ter construído figuras mais impecáveis. Em vez disso, preservaram memórias menos favoráveis. Isso não prova cada cena dos evangelhos, mas sugere que os relatos carregam tradições antigas, não apenas propaganda idealizada. Há também o contexto da expectativa messiânica. No século I, muitos judeus esperavam intervenção divina, restauração de Israel ou libertação do domínio estrangeiro. Jesus aparece pregando o reino de Deus dentro desse ambiente. Isso ajuda a explicar por que suas palavras podiam atrair multidões e incomodar autoridades. Ele não surge como uma ideia desconectada da história. Surge em uma região sob tensão política, religiosa e econômica. O Jesus histórico faz sentido dentro desse cenário de esperança, opressão e conflito. Então, por que Jesus foi executado? Historicamente, a resposta provável envolve uma combinação de religião e política. Roma não crucificava pessoas por simples discordância teológica. Crucificação era punição pública para quem parecia ameaça à ordem. A mensagem sobre o reino de Deus, a entrada em Jerusalém, a tensão no templo e a ideia de Messias podiam soar perigosas em uma província instável. Para Roma, talvez Jesus fosse pequeno, mas pequeno não significava inofensivo. Bastava parecer capaz de gerar agitação. Essa execução ajuda a explicar por que a existência de Jesus é tão difícil de negar historicamente. Um mito criado do zero poderia nascer mais glorioso, mais poderoso, mais alinhado às expectativas de vitória. Mas o cristianismo começa proclamando um líder morto, de forma humilhante. Depois, transforma essa derrota em centro da fé. Isso é historicamente estranho, e por isso mesmo, significativo. A cruz não parece um detalhe inventado para facilitar a adesão. Parece uma memória difícil, que precisou ser reinterpretada. Ainda assim, é importante não exagerar. Não temos filmagem, fotografia, DNA, assinatura ou objeto pessoal confirmado de Jesus. Não temos um relatório romano completo do julgamento. Não temos manuscritos originais dos evangelhos.
O que temos são cópias antigas, tradições preservadas, menções externas, arqueologia de contexto e análise histórica. Para alguns, isso parecerá pouco. Para estudiosos da antiguidade, é um conjunto relevante. A força do caso não está em uma prova isolada, mas na convergência de vários sinais. A conclusão mais equilibrada é esta: a história não consegue provar tudo o que o cristianismo afirma sobre Jesus, mas também não sustenta bem a ideia de que ele foi apenas um mito inventado do zero. O Jesus histórico provavelmente existiu. Pregou na Palestina do século I, reuniu seguidores e foi crucificado. A fé cristã vai além disso e afirma sua identidade divina e ressurreição. Cada pessoa decide como interpreta essa distância entre história e fé. Mas negar qualquer base histórica exige ignorar muitas evidências acumuladas. No fim, as evidências concretas de Jesus não aparecem como uma descoberta cinematográfica escondida em uma caverna. Elas aparecem como peças antigas espalhadas: textos, nomes, cidades, inimigos, seguidores, morte, memória e impacto. Um homem executado em uma província distante do Império Romano se tornou o centro de uma das maiores transformações religiosas da humanidade. Para a fé, isso tem um significado eterno. Para a história, já é extraordinário o bastante. A pergunta que fica não é apenas se Jesus existiu, mas por que sua vida continuou mudando o mundo depois da morte. Obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o assunto. Até o próximo vídeo.